Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. Nesse momento, o papai quer falar comigo, com você. Estava aqui há pouco, preparando ali algo para a gente lanchar. E depois meu esposo foi lavar as louças. E o Senhor começou a falar ao meu coração, me trouxe aqui para a palavra em Mateus 14, versículos 22 ao 32. Eu não sei se eu vou ler todo esse texto, mas vamos começar lendo o que o papai mostrou. E a palavra diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. E ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava só. E chegado já à tarde, já quase ao cair da noite, estava ele ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém, queridos? Eu vou ler até aqui. Sabe, amados, eu estava meditando nessa palavra, nesse tempo, e eu estava pensando na nossa vida, no barco da nossa existência, no barco do nosso casamento, da nossa família, no barco que nós estamos nele, da nossa jornada aqui nessa terra. E pode ser que o Senhor fala para nós, olha, entra no barco, entra no barco desse casamento, entra nesse barco aí com a tua família, com essa família que eu te dei, porque é instituição minha, entra no barco aí dentro deste lar com essa esposa que é o que foi preparado para ti, e vai pelo mar da vida, vai pelos rios, vai navegando, vai chegar do outro lado. E quando o papai está conosco, quando o nosso Deus está conosco, queridos, tem até um versículo que diz que o cordão, de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. Se fala que não se quebra facilmente, porque pode quebrar. E fala que é para ser de 3 dobras, para ter o quê? Para ficar mais firme, para ter mais resistência. E muitas das vezes nós entramos no barco da nossa vida, nós entramos nesse barco da nossa existência, do nosso lar, do nosso casamento. Eu vou falar mais de casamento, queridos, de vida 2. Sabe, neste barco de lar, de casamento, de família, a gente entra neste barco e a gente começa essa trajetória, a essa jornada, assim como aqueles discípulos entraram no barco e começaram uma jornada para chegar do outro lado, Jesus falou para eles eles entraram no barco e passar para o outro lado, quer dizer que tinham uma jornada, mas eles iam chegar em algum lugar. E na nossa vida também de casado é uma jornada, de ser fiel até a morte, que é o que a palavra diz, que o casamento não é algo que a gente vai descer no primeiro porto, e não voltar mais. O casamento não é algo que a gente, o primeiro vento, a primeira tempestade, a gente vai desistir. E vai chegar do outro lado. A gente com fé, com persistência, com segurança em Deus, com Ele juntinho, com renúncia, com oração, a gente chega do outro lado. Apesar de todos os intempéries que vão ter pelo caminho. Queridos, e ali Jesus despede deles, E Jesus sobe ao monte para orar à parte. E vai ficando tarde, o tempo vai passando, e a noite vai chegando, e o barco já está no meio do mar. E hoje o papai quer que eu fale com você, meu amado, com você, minha amada,
que já está no meio do mar do teu casamento, que já não faz só alguns meses ou alguns poucos anos, mas que já faz alguns anos, 10, 15, 12, 20, 25, 30, 35, 40. Eu não sei quantos anos faz que você está casado e você está dentro deste barco, dessa navegação, e Jesus tem segurado na tua mão, e Jesus tem estado com você o tempo inteiro, em todo o tempo. Ele nunca deixou vocês só. E mesmo que os açoites chegaram, mesmo que os ventos chegaram, vocês persistiram firmes um com o outro, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais estava com vocês. Queridos, e quando chega no meio do mar, o açoite das ondas vem, o vento vem, e diz a palavra que já na quarta vigília da noite, Jesus caminha, Jesus vai até eles, e Jesus vai andando, sabe, por cima das ondas, das águas do mar. E ali os discípulos, ao ver ele andando ali, eles se assustam. E eles pensam ser um fantasma, e eles gritam com medo. Mas Jesus fala para eles: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Sabe, amados, muitas das vezes dentro do nosso lar, do nosso casamento, o Senhor nos dá uma ordem, a gente está vivendo, a gente está renunciando, suportando em amor, amando, fazendo um pelo outro, cuidando um do outro, sabe, vivendo a palavra em oração, em adoração a Deus. E os açoites chegam, os ventos chegam, tudo do lado de fora vai chegando, balança a nossa navegação, tira a nossa estrutura. Muitas das vezes nós pensamos, mas o que está acontecendo? Muitas das vezes nós gritamos de medo, nós choramos. Muitas das vezes nós também falamos que é um fantasma, que é alguém que é o nosso mal, que é alguém que quer destruir a nossa casa, que é alguém que quer destruir o nosso casamento. Mas muitas das vezes, queridos, é o próprio Jesus que está vindo em direção ao barco, andando sobre as águas, permitindo aquilo que está acontecendo, permitindo aquele açoite, aquele vendaval, permitindo aquela situação, para que eu, você, nós tenhamos ânimo e não venhamos a temer, creiamos nele que ele é conosco. Ali Jesus fala: Pedro, sou eu, Pedro. Ele fala: mas se é o Senhor mesmo, então manda eu ir aí ter com o Senhor. Então Pedro duvida. Talvez você também já esteja duvidando, você já não sabe mais o que fazer, o seu casamento está deteriorando, o seu casamento já não é mais a mesma coisa. Talvez você olhe e você está vendo só defeitos na sua esposa, talvez você olhe e você só vê defeitos no seu esposo, mas você está esquecendo que no barco da vida vai ter os açoites, vai ter os vendavais, mas que vai ter também a mão segurando, a mão sustentando do grande eu sou, e aquela que está do teu lado, que Deus te deu, que está com você em todos os momentos, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte separe. E aquele que Deus te deu, que está com você na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, que está com você em todo o tempo, até que a morte separe. Que são seres humanos, um é um homem e uma mulher, mas todos os dois têm momentos também em que não está bem. E que você, meu amado e minha amada, está interpretando isso como algo que está vindo com o açoite do vento e das ondas, mas que não é, queridos. É a pessoa, é a carnalidade da pessoa, ela é de carne e osso. E ela não é 100% perfeita, senão ela não estaria aqui. Você está entendendo o que o papai está falando?
Então, quando você sentir esse vento forte, quando você tiver esse medo, quando você olhar para a tua situação, para a tua casa, você fala, poxa vida, 25 anos de casado, 28 anos de casado, 30 anos de casado, hoje eu olho para o meu esposo, eu olho para a minha esposa e parece um desconhecido, uma desconhecida. Começa a lembrar as coisas boas, começa a lembrar aqueles momentos bons, começa a orar e começa a ter momentos com essa pessoa partindo de você. Partindo de você. Prepare, sabe, o tempo diferenciado com seu esposo, com a sua esposa. Sabe, o barco não vai afundar. Queridos, o barco só afunda se tiver vazando dentro, se o buraco for dentro, se tiver situação entre os dois ruim. Aquilo que vem do lado de fora não destrói o barco do teu casamento. Sabe, o mar não vai destruir, o vento não vai destruir. Agora, essa frieza que teu marido tem com você, essa frieza que você tem com ele, essa falta de perdão, essa falta de comunicação, isso que está acontecendo, e isso pode fazer o barco afundar. Mas Jesus veio aqui e está te falando neste momento. Jesus falou, eu separei um tempo, eu fui orar. Me imite, seja como eu, vai orar, vai buscar em Deus, vai buscar no Senhor o que fazer. Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar o caminho que você deve andar. Sabe, querido, Jesus, Ele pega, né? Pedro sai, caminha até ele, depois os irmãos veem ali, ele afunda e ele grita socorro, Jesus pega na mão dele, os dois voltam para o barco, e quando eles sobem no barco, o que tem? Não tem mais tempestade, não tem mais vento, não tem mais nada. Então esse vento, essa tempestade vai passar. Esse vendaval, tudo isso que você está passando, isso não vai durar a noite inteira, já passou, já acabou, Deus já entrou no barco. Sabe, ele só permitiu para ver em quem você se sustentava. Ele só permitiu para ver em quem você se segurava. Agora adora ele. Adora ele. Pedro adorou. Pedro falou verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, meu amado e minha amada, neste momento, você que está passando por essa situação, você que está com esse casamento, que você está assim, meu Deus, eu estou olhando os detalhes, eu estou parando, sabe? Eu não sei se vai dar, se eu vou continuar, eu acho que esse barco vai afundar. Não vai afundar. Você pode até achando que ele está começando a afundar, mas ele não vai, não. Não vai, sabe por quê? Porque aquele que mandou você entrar no barco, mandou você ir até do outro lado. Então você vai até do outro lado. É até que a morte separe. Então o barco não vai chegar a afundar, não vai chegar ao fundo. Sabe, porque tem uma mão poderosa segurando. Tem uma mão de poder sustentando. E ele está falando com você. Está falando com você, marido. Com você, marido, que se perdeu. Com você, marido, que não lembra mais da fragilidade da sua esposa. Que não dá um carinho. Que não dá uma flor, que não fala uma palavra de amor. Sabe, você que não dá um abraço. Essa palavra está falando com você. Essa palavra está falando com você, esposa, que de tanto ser rejeitada, já não se importa mais. Para você, tanto fez como tanto faz. O papai está estendendo a mão. Ele está estendendo a mão para você. Ele está falando, eu não vou deixar essa situação levar vocês a afundar. Eu estou aqui, eu sou teu Deus, eu estou falando, sou um Deus que estou renovando, estou derramando uma unção nova, estou derramando um frescor sobre vocês. E tudo isso vai passar. Sabe, começa a me louvar, começa a me agradecer e começa a fazer aquilo que é necessário fazer um pelo outro. Sabe, queridos, afundar não é uma expressão que se usa para falar de coisa boa, não é verdade? Tudo que fala que afundou é ruim. Então, para de falar que está afundando, que a tua casa, sabe, está acabando, está afundando, teu casamento já acabou, já afundou. Sabe, queridos, para com isso. Sabe, olha para tua esposa com olhos de amor.
Sabe, fala palavras que agradam a sua esposa. Sabe, mulher gosta de ouvir. Mulher gosta de ouvir que tá bonita, que o cabelo tá bonito, que o corte do cabelo ficou bonito, que a roupa tá bonita. Mulher gosta de ser elogiada. Mulher precisa disso. Sabe, eu sempre falo assim que mulher é como um gatinho, né? Ela gosta de aconchego, de colo, de carinho. Né? O gatinho não faz isso, né? Ele vem e se encosta em você, porque ele quer ali a tua mão, ele quer que você toque, que você abrace, que você afague. Então, marido, acorda, desperta, faça isso. E você, mulher, se deixe, sabe? Se entregue. Seja aquela mulher também que é carinhosa, que é amorosa. Sabe, queridos, o barco não vai afundar. Não tem nada afundando. É só uma tempestade que vai passar. As coisas boas virão. Vai ser um tempo, vai ter esse outro tempo que você vai olhar para tudo isso. E você vai ver que foi tudo um aprendizado. Que Deus estava ali do teu lado. E que Ele te sustentou. E que você chegou do outro lado. E que a tua história é testemunho. A tua história, o teu casamento é um testemunho. É um testemunho, você glorifica o nome de Deus a cada minuto da tua vida, tratando o teu esposo e a tua esposa. Queridos, Deus, Ele não quer destruição de lares. E Ele está falando neste momento, porque tem pessoas que estão quase a deixar que as coisas venham e roubem tudo que Deus deu. Não deixe isso acontecer com você. Levante-se na força do poder de Deus. Deus maravilhoso, Paizinho querido, estou aqui diante de Ti em obediência ao Espírito Santo de Deus. Papai, eu venho e trago a Tua palavra, que eu sei que não volta vazia. E eu sei, papai, que o Senhor fala meu coração, e o Senhor fala o coração de uma multidão. Uma multidão, papai, que crê em Ti, mas que, papai, no decorrer da vida deixaram, papai, de se sucumbir, de estar debaixo da Tua potente mão e estão, papai, iludidas com coisas, com situações, com internet, com coisas que têm roubado, papai, aquilo que é precioso, o carinho, a atenção, o tempo de qualidade, o sentar e segurar na mão, sabe, paizinho? Mas que neste momento o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está tocando, mudando a história, entrando nos lares, nos casamentos, tocando esposas machucadas, feridas por dentro, que estão sendo saradas, curadas, esposos que estão também anestesiados, não conseguem ver quão frágil a flor que o Senhor entregou para eles e estão deixando essas flores morrer, Senhor. Mas que neste momento o Senhor está tocando, o Senhor está capacitando para amar, capacitando para dar carinho, para ser aquele marido que é provedor, mas aquele marido que é o amor, que é o amante, aquele que é cuidador. Pai querido, Pai santo, toca nos lares, nos corações, nos esposos, nas esposas, ó Deus. Papai, traz esse novo, muda essa história, papai. Traz esse bálsamo, papai, traz essa alegria para este casal, para essa família. Papai, entra em cada situação, entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.